Colossos, Tessalônica, ele ia para cidades grandes, né? Filipos. Essas cidades eram capitais, eram cidades grandes. E Deus deseja que a gente vá de cidade em cidade falando do Evangelho. E muitas vezes nós estamos diante de uma conquista. Gente, uma pergunta aqui. Alguém aqui ainda tem algo a conquistar na sua vida? Você acha, se sente, desejo? Você tem alguma conquista? Algum sonho que ainda dá para se realizar? Todos nós temos. Se a gente não tiver sonho, fica chato, né? Como casal, família, a gente não precisa ter alguns objetivos. A gente precisa querer evoluir. Seja até um carro, mas a gente tem que ter objetivos. Esse ano, o que a gente vai fazer? O que a gente vai progredir nesse ano? Eu acho que isso é importante a gente entender que nós sempre estamos diante de conquistas a serem travadas batalhas. Vocês concordam comigo? Que nós constantemente estamos travando batalhas? Isso quando se levanta outras situações, né? Que são fora do nosso controle. Situações, por exemplo, como doença, situações como problemas de desemprego, crises, situações que todos nós vivemos aí nesses anos, algumas totalmente alheias e que todo mundo sofreu com a pandemia, foi para todo mundo, não teve distinção, né, de classe social, de quem era quem, de esquerda, de direita, todo mundo sofreu com a pandemia. Então, volte e meia, essas crises vêm. Mas uma das principais formas de a gente entender como trilhar esse caminho de conquistas é olhar para o povo de Deus. E a história do povo de Deus na conquista de Canaã. É muito importante essa lição para nós. Então nós vamos estar falando um pouquinho aí sobre essa conquista. Né? Vamos ler primeiro a palavra de Deus. O Lucas está sempre abandonando, não esse grupo, o outro desaparece. O dia vai ser um arrebatamento, esse vai ficar indo aqui no teclado e a gente vai ser arrebatado. Aí vai ver só. O dia que só ele ficar. Cadê o pessoal? Foi todo mundo embora, eu estou tocando isso sozinho. Jesus voltou. Olha só. Josué 5, né? Vamos ler aí Josué 5, de 9 a 15, e depois 6, de 1 a 5. Eu vou ler também, está dando para ver bem aqui, gente, para chegar aí? Vamos ler junto, eu vou ler os ímpares e vocês leem os pares, de maneira responsiva. Josué 5, versículos de 9 a 15, e depois continuamos no 6, de 1 a 5. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. No dia seguinte, na Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra de Canaã. Depois de comerem o produto da terra, maná cessou. Já não havia maná para as israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram o fruto da terra de Canaã. Presta atenção nisso, é um detalhe interessante. Fazia 40 anos que eles só comiam maná. Agora, depois desses 40 anos, o maná cessou. Eles comeram já o fruto da terra de Canaã. Começaram já a produzir. Não é pouco tempo aqui, né? Mas já era essa terra. Olha o versículo 13, né? Estando Josué perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué mostrou-se rosto de terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem do Senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E
os sacerdotes toquem trombetas. Quando os trombetas soarem um como toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Senhor, tua palavra é maravilhosa. Nós cremos, Pai, que quando o Senhor está conosco, a batalha do Senhor, cada luta aqui que nós pensamos há pouco, quando eu perguntei sobre as conquistas, quando eu perguntei sobre os sonhos, Pai, nós queremos que o Senhor está indo à frente dessas lutas. A batalha do Senhor, é o Senhor que luta por nós. Muito obrigado, Pai, porque temos o Senhor ao nosso lado, que o Senhor está sempre com a gente. Agora fala o nosso coração através da tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, sentir a tua presença neste lugar, através agora da tua palavra. Já sentimos o Senhor no meio dos louvores, das orações, quando lemos a tua palavra. E agora pedimos que o Senhor fale o nosso coração através, Senhor Deus, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, 40 longos anos se passaram, né, até esse texto que a gente leu aqui de Josué. 40 anos é bastante tempo, né? Quanto tempo aqui pessoalmente casado? Aqui? Vamos ver. Eu e a Renata, a gente fez 21 anos de casado. Ou que está junto, né? Ou seja, o tempo que vocês se relacionam, quantos anos? Vocês dois? 13 anos. Olha, você lembra disso? 12, né? Já é boda do que? Já sabe qual que é? A gente está na boda de porcelana. A gente comemorou agora. Tem cada um, né? Tem vários tipos. Você e um deles, cara. 12 também? 18. A gente sabe quanto é esse tempo, né? Já deu para consumir vários quilos de sal. É assim que fala, que a gente acaba conhecendo as pessoas quando a gente consome, né, mais quilos de sal, né? Porque o sal a gente usa pouco. Então, sal, se você come um quilo de sal, você conviveu com essa pessoa. Você imagina 40 anos, né? 40 anos é um tempo enorme. Uma pessoa que nasceu, ela já estaria com a idade de 40 anos, né? Uma pessoa de 40 anos estaria com 80, já é uma pessoa idosa. 40 anos é muito tempo, e desde que o povo de Deus estava aí, ainda peregrinando no deserto. Você sabe que 40 anos no deserto é pior que 40 anos numa cidade, não é, gente? Vagando no deserto, né, pela temperatura, pelo tipo, né, do deserto, da dificuldade que existe. 40 anos judia bastante as pessoas. E a gente fala assim, né, nossa, você tá, quantos você tem 30, cara, nossa, já é 20 estados de terra, hein? Eu tá com cara de 50, né? Dizem que quem anda muito em estado de terra envelhece. Imagina você. Mas cara, você anda muito em estado de terra. Mas olha só, o deserto é um lugar terrível. Mas você passar 40 anos ali, realmente uma geração inteira morreu. Concorda comigo? As pessoas que viram mais se abrir, porque 40 anos depois dessa travessia, né, do Mar Vermelho, essas pessoas morreram. Ou estavam muito velhas, já não iriam mais participar disso. O próprio Moisés morreu. Né? A gente lê ali, se você vai lendo, Moisés ele passa, né, os 5 livros da lei para Josué. Até aquele momento, meus irmãos, eu sempre gosto de contar a história, né? Porque senão você não entende o texto. Por que eles estavam ali diante de Jericó, diante do comandante da tribo? Por que eles estavam ali entrando nessa terra? Porque essa terra foi prometida para eles já. Agora, né, Deus prometeu para Abraão, eles iam conquistar. Mas o povo desobedeceu, o povo desanimou, murmurou. E Deus falou: olha, agora vai ficar 40 anos no deserto. Dizem que se você caminhar 40 dias entre o Egito, atravessar o deserto de Gilgal, você chega em Jericó. Ou seja, uma caminhada de 40 dias, eles ficaram circulando quantos anos? 40 anos. De tanto que eles desagradaram a Deus. E pessoas morreram. Por que Deus fez isso? Primeiro, para que uma geração inteira, com a mentalidade de escravo, morresse. Deus sabia, gente, que mentalidade é difícil de mudar. Vocês viram a abertura das Olimpíadas lá? Que a França fez uma chacota, né, com a Santa Ceia. Vocês viram essa cena? Essas coisas não mudam, a mentalidade não muda. A Revolução Francesa, as situações, é um país que, se você esperasse algo diferente da França, que a França ia fazer ali ia ler um versículo da Bíblia, você está enganado. A França nunca faria isso. A França ela é conhecida por desconsiderar qualquer tipo de religião.
Já teve atentado na França porque eles respeitaram a Maomé lá, porque eles fizeram piada também com o islamismo, com o Islã. Então você não espera nada diferente. É claro que eles vão fazer isso, né? Eles são um país da moda. A Europa, meus irmãos e irmãs, precisa da oração do povo de Deus. A Europa, onde nasceu, né, a reforma, hoje as igrejas estão pequenas, são poucas as igrejas da Europa. Uma igreja como a nossa aqui, ó, é uma igreja normal da Europa. Você vai numa cidade, vai em Paris, talvez não tenha uma igreja reunida como nós aqui, com 12 pessoas. Sabia? Por quê? Porque as igrejas se tornaram bares, pubs, porque já não faz mais sentido para a mente secularizada. Então, a mentalidade não dá para você mudar. Você tem que orar, porque Deus pode. Amém, gente? Deus, é impossível para Deus mudar a mentalidade? Não vai. Se a gente orar pela França, pode acontecer um avivamento na França, sim, pode acontecer. Então vamos orar. Mas não espere nada diferente disso. Não se surpreenda de que a França fecha a porta com algo religioso. Não se surpreenda com isso. Isso só nos diz uma verdade, né? Estamos vivendo os últimos dias aí. Muito bom que a gente está aqui. Meus irmãos, é muito bom estarmos aqui, sabe? Porque a coisa vai apertar. A gente vai precisar cada vez mais de Deus. Cada vez mais firme, né? Então, Deus, ele deixa, através de Moisés, a palavra de Deus escrita. Até Josué, sabe como as pessoas contavam? Uma para as outras, verbalmente, né? Então assim, é como você conta uma história com o Henrique, né? Henrique, você gosta de história? Gosta de história, então? Sabe quando a mãe conta uma história para você? A Bíblia era assim, um pai contava para o filho contava para o seu filho. Eram histórias, né? Abraão, tudo história. O que Moisés fez? Escreveu. Ele deu para Josué. O que ele falou lá no capítulo de Josué? Se você não se desviar desses mandamentos, você vai ser próspero, abençoado. Então Josué era o discípulo de Moisés. Moisés morreu, uma geração morreu, e Josué e Caleb eram os novos líderes do povo. E olha que Josué, meus irmãos, tinha 80 anos, Caleb tinha 85 anos, mas eles eram os últimos dessa geração. Somente eles ficaram vivos, de toda a geração que saiu do Egito. A pessoa mais, vamos dizer assim, que era mais nova naquela época, tinha 40 anos, nesse momento aqui que a gente viu. E Josué, meus irmãos, nós lemos o livro de Josué, certo? Josué 5. Josué é um livro chama da Tanakh dos judeus. Olha que interessante. Moisés escreveu quantos livros? 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses são os 5 livros de Moisés. Josué não era discípulo de Moisés? O que ele fez? Escreveu o livro de Josué. Ele também entendeu, né, que se Moisés escreveu 5 livros, eu vou escrever a minha história aqui também na minha conquista. E Josué começa a escrever, né, e assim a Bíblia do judeu começou a ser, né, a escritura do judeu começou a ser formada. Josué faz parte dos profetas que eles chamam de profetas pioneiros. É um livro muito importante para o livro do povo de Israel, né? E o texto de hoje, meus irmãos, o dilema do texto, ele fala uma coisa muito verdadeira. Ó, gerações passam, mas Deus, vamos falar isso, vamos ler aqui, gente. Gerações, é muito importante isso. Nós passamos. Cadê seu avô, seu tataravô, a sua família? Né? Nós temos gerações. Se você está de olho aberto hoje, não importa qual geração estamos vivendo, você faz parte dessa geração, a chamada pós-pandemia ou pós-verdade, né? Essa é a nossa geração, você faz parte dela, mas essa geração vai passar. Josué sabia, os pais dele não estavam mais lá, Moisés não estava mais lá. Então o texto de hoje é essa definição de que nós, né, o humano passa, mas Deus permanece. É Deus que controla todas as coisas, né? E outra coisa interessante, né? Deus, ele lembra isso, né? O nosso problema é que Deus é eterno, e nós temos o tempo como o nosso maior adversário. Você só percebe quando passa. Gente, eu tenho 52 anos, eu não lembro quando eu tenho na faculdade, com 21. O tempo ele passa, ele cobre, né? Se você deixar, parece que não passa. Todo mundo aqui, já estamos há mais de 10 anos, uma década juntos. O tempo para, e ele mostra com isso que nós somos finitos. Essa semana o Gustavo, ex-marido da Mersa, morreu.
Nós estávamos orando por ele estava se recuperando. Mas tinha 80 anos de idade, aí ele arrancou os negócios, né? Gustavo arrancou lá os. Ele estava cheio de sonda, ele ficou muito nervoso, muito tempo no hospital, com 80 anos, 60 dias no hospital, arrancou. Aí teve que fazer uma nova cirurgia para colocar de novo. E se enfraqueceu muito, né, por causa disso, mais antibiótico, e não passou para a pneumonia dele, continuou para a pneumonia. Meus irmãos, nós passamos, estávamos lá. Se tem uma coisa certa, é aquela cena que eu e a Renata vimos lá na sexta-feira. E a gente morre, a gente vai passar. E a gente precisa entender isso, Deus permanece. Deus ele é eterno, e se Deus é eterno, ele não muda. Concorda, gente? Se Deus é eterno, ele não muda. Então, por exemplo, pense comigo, ele mandou um povo lá para entrar no Canaã. Deu certo a primeira vez? Não. Certo? 40 anos no deserto. Você acha que o problema foi Deus ou foi o povo? O povo. Deus, ele não estava no método errado. Gente, Deus, nós somos humanos. Vocês, pode ver que eu vejo vocês, né, participando de reuniões, né? Você aprende métodos, não é? Os métodos, eles passam, não passam? Cada um vê um método, uma coisa nova. Agora, Deus, ele é eterno. Deus, ele muda o método dele? Não muda. Deus, ele não muda o método dele. Ele muda as pessoas. As pessoas, elas passam, mas Deus permanece. O que a gente precisa, primeira coisa, aprender nesse texto? Nós precisamos entender como Deus trabalha. Se a gente entender como Deus trabalha, qualquer geração vai ser feliz. Porque Deus sempre vai fazendo do mesmo jeito. Ele é eterno. Nós tentamos, mas a gente acaba, a gente muda, as coisas passam. Então, assim, o nosso adversário é o tempo. E a gente quer permanecer. Concorda? O ser humano não quer permanecer? Você não está ouvindo falar aí de gente que quer viver mais? De tratamentos? Quantos tratamentos existem hoje para você viver mais? O ser humano quer viver. Mas a verdade é que é questão de tempo. Deus permanece, o ser humano perece. Você entendeu? Não tem como mudar isso. Enquanto estamos vivos, o que a gente tem que fazer? Nós lemos isso no começo, né? Vamos ler junto aí? Ó, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Você entende que a gente tem que olhar para trás e ver que Deus permanece o mesmo? A gente esquece e a gente acha que Deus vai se adaptar a nós. Meus irmãos, Deus ele é eterno, ele não se adapta a ninguém. Deus, ele criou a terra, tudo que existe nela, com um propósito. E ele não vai mudar isso. Porque o propósito já é a eternidade, já aconteceu para Deus. Nós precisamos olhar para trás. E precisamos olhar os exemplos do povo de Deus. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Vocês se consideram filhos e filhas de Deus? Todos aqui? Você é uma filha de Deus? Então, você é o povo dele. O que você tem que olhar? Para os erros do povo de Deus e tentar não fazer esses mesmos erros, olhar para Deus, para quem controla todas as coisas, né? Então Deus, o que ele faz? Depois de 40 anos, Deus cumpre a promessa dele, que ele fez para Moisés, que ele, aliás, fez para Abraão: eu vou te dar a terra, vocês vão entrar na terra. É mais ou menos como se Deus está falando assim: ó, bora reinicializar todas as coisas, entendeu? Vamos reiniciar. Mas o plano vai ser diferente? Não vai ser diferente. O plano não muda. Sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E então ele retoma o mesmo plano, agora com uma geração nova. Se Deus não fizer o propósito dele através de nós, tenha certeza, ele vai levantar uma nova geração. Amém? Amém, gente? Se você não fizer, não cumprir o propósito de Deus na sua geração, Deus vai levantar outra. Deus é eterno, ele não precisa de nós. Ele não quer saber da sua vida, do que eu penso, o que você pensa. Deus, ele tem um plano, ele quer executar através de você. Ele respeita a sua personalidade, ele respeita quem você é. Porque ele escolheu Josué e Caleb, né? Vocês lembram dos espias da terra? Você sabe essa história? Que aconteceu lá, que eles mandavam os espias para a terra. Você conhece essa história? Eles mandavam 12 homens ver como é que era a terra. Voltaram os 12 líderes. 10 líderes falaram o quê? Gente, pode esquecer, um deserto gigante não vai dar certo. Os únicos dois que falaram, Josué e Caleb: não, Deus é com a gente pode enfrentar. Quais foram as únicas pessoas que Deus deixou passar para essa nova fase? Josué e Caleb. Nenhum desses 10 Deus usou. Eu não vou usar essas pessoas, eu quero pessoa corajosa, eu quero pessoa com bom ânimo. Deus quer te usar, mas
ele não precisa te usar. Deus quer me usar, mas ele não precisa de mim. É muito sério isso, né? Eu acho muito sério. A gente reconhecer que Deus não precisa de nós. Mas você faz parte do plano de Deus. Né? Olha só o que Deus faz. Raciocine comigo aqui, ó. Primeiro, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a primeira coisa que Deus faz, comigo, com você, e fez com o povo de Israel, é posicionamento. Primeira coisa que eles fazem, do jeito que o povo atravessou o Mar Vermelho, se você ler o início de Josué, a nova geração faz o quê? Atravessa o Jordão. Sabia disso? Moisés não abriu o Mar Vermelho, né, gente? Ele passou lá, sabe a história do Mar Vermelho? Todo mundo conhece? O que Deus fez? Josué, agora você vai entrar em Canaã. O que você faz? O que ele fez? Abriu o Jordão, gente. Ele abriu o Rio Jordão. O Rio Jordão abriu e o povo, a nova geração passa. Aquelas pessoas que estavam passando, muitas delas talvez estavam no colo da mãe, bebezinho, quando passou o Mar Vermelho. Eles não tinham visto isso. Você entendeu? Já passou 40 anos. Se ele era um neném, ele nem viu. Alguém falou para ele, ó, sabia que a gente atravessou o Mar Vermelho? O que Deus faz com a nova geração? Lembra? Lá, vocês vão passar o Jordão. Deus vai sempre lembrar você quem é Ele. Amém, gente? Sempre. Ele sempre vai fazer uma maravilha na sua vida. Porque Ele é Deus. Se você está vendo algo que você não pode transpassar, Deus está querendo te usar. Ah, pastor, é muito difícil isso que eu tenho pela frente. Confia que Deus vai abrir o seu Jordão. Do jeito que Ele abriu o Jordão para esse pessoal aqui, do jeito que Ele abriu o Mar Vermelho. Ele é assim. Depois, o que Ele mandou fazer? Olha só, Ele mandou circuncidar. Isso aí você vai ver no início de Josué. Ele mandou circuncidar todo o povo. Por quê? A circuncisão era a marca que Ele disse para Moisés. Jacó não tinha isso, Abraão não tinha isso. A circuncisão, ela, 40 anos, ninguém fez nada, estava no deserto. O que Deus faz? Deus, quando Ele desafia você e eu, Ele te capacita, Ele diz assim, olha, você é meu, você é minha propriedade. Ele falou, Josué, circuncida todo mundo. Para que você entenda, eu quero separar você, eu e você, meus irmãos, somos um povo separado por Deus, amém? Sabe, só que a nossa circuncisão hoje é no nosso coração. Deus, Ele fez uma marca em nós temos a marca do Espírito Santo, amém? Essa mesma marca, nós somos esse mesmo povo, nós cremos que Deus é poderoso, nós temos essa marca. E o que eles fizeram? O texto fala, eles comemoraram a primeira Páscoa em Canaã. Já fazia 40 anos, Jerusalém, que eles estavam comemorando a Páscoa. Porque a primeira Páscoa, eles comemoraram quando, gente? Quando eles saíram do Egito. Lembra a história? Aí passou 40 anos. Então, quantas vezes eles comemoraram a Páscoa, Stefano? 40 vezes. No deserto. 40 vezes, relembrando o que Deus fez pelo povo. Porque Deus não muda. Quando eles chegaram em Canaã, eles chegaram na primavera. Eles chegaram e celebraram o quê? A Páscoa. Todos eles ali. E aconteceu uma coisa interessante, né? O maná que eles comeram na Páscoa, no outro dia não veio mais. O maná era um pãozinho, um cheiro de mel, que vinha toda manhã do céu. Sabe aquela coisa assim, isso aqui. Sabe você já comeu em um restaurante e você fala, cara, essa sobremesa aqui está no sabor do céu, está assim, está maravilhosa. O maná era essa provisão de Deus. Todo dia, ela abria a porta da casa dele, tinha um pãozinho lá. Deus entregava a domicílio. Um para cada um. O suficiente para um dia. Se você guardasse, no outro dia estragava. Por quê? Toda manhã você tinha que abrir a sua porta e ir lá e pegar o maná. Eles fizeram isso por 40 anos. 40 anos. Aí aqui diz que quando eles comemoraram a Páscoa, no outro dia eles começaram a comer frutos da terra. E o maná parou. Meus irmãos, muitas vezes Deus está sustentando a gente de forma sobrenatural. Mas Deus, Ele quer que a gente produza, né? Que a gente trabalhe. Amém, gente? Deus quer te dar a condição de conquistar. Por isso que a gente não pode depender só do sobrenatural. A gente tem que trabalhar. Deus está falando, agora chega de vocês serem cuidados que nem o neném, né? Tipo, o nenenzinho, aqui, eu estou te dando leite. Não, agora você vai colher o fruto da terra. E para colher o fruto da terra, você faz o quê? Plantar. Encarar a terra, cuidar. Deus, Ele é aquele que Ele quer que você haja, que você trabalhe, Ele quer que você seja útil. Deus nunca vai mudar isso, gente. Você pode achar que não, Deus está me dando um tempinho. Deus não dá férias para ninguém. De
falar dele, de trazer pessoas. Deus quer que você trabalhe, que você dê fruto. Ele vai com isso dar fruto para você. Então isso, a gente pode dizer assim, ó, Deus ele começa posicionando a nossa vida. Assim como ele fez com a nova geração. Quem vocês são? Lembra do Egito, Páscoa, Maná, nova fase, vocês têm a minha marca. E depois Deus começa o relacionamento. Logo depois que tudo isso aconteceu, Josué encontra com o quê? Com o comandante do exército do Senhor. Gente, quando nós conseguimos nos posicionar diante de Deus, nós começamos a ter experiência com Deus. Deus se manifesta na nossa vida. Josué entendeu tudo isso, logo ele enxerga um homem, né, ali com uma espada. Ele até pergunta: você é meu amigo ou meu inimigo? Porque se for meu inimigo, nós estamos ralados. Ele estava no céu, era poderoso. Muitos dizem que esse homem é o próprio Jesus. O próprio Jesus encontrou com ele. Meus irmãos, quando a gente se posiciona, quando a gente tem a marca dele, quando a gente lembra quem ele é, quando a gente trabalha com Deus, nós encontramos com quem? A presença dele. Você não quer encontrar com a presença de Deus nessa semana, durante a sua vida, na sua família? Não dá para a gente ter experiência com Deus, relacionamento, se a gente não se posicionar. E muitas vezes a gente se afasta, a gente se esquece. A gente esquece quem é Deus. Nós já começamos a nos envolver com as nossas coisas. Meus irmãos, hoje de manhã, eu creio que Deus está dando essa questão. Ele quer sempre ter um divisor de águas na sua vida. Olha, você não está sentindo bem hoje com Deus, no seu relacionamento com Deus? Faça um divisor de águas, amém? Passa o Jordão. Quem quer passar o Jordão? É você falar: Deus, daqui para frente, eu sei que o Senhor vai me orientar. Esquece o que ficou para trás, só não esquece de Deus. Porque Deus nunca muda. A gente pode esquecer as coisas, gente. Se você não está se relacionando bem com Deus, faça isso. Sabe por quê? Tem um problema muito sério. Se a gente não deixar, esse vazio dentro de nós. É um vazio que Deus quer preencher. É o vazio entre a promessa e a conquista. Certa vez, Deus pede para quê? Primeira coisa que Deus pede para Josué: tire a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Ele falou isso para outra pessoa também, quando viu a sarça ardente. Vocês lembram da história? Moisés, há 40 anos atrás, quando foi libertar o povo, ele estava pastoreando, de repente ele viu uma sarça ardendo. Ele foi lá ver, quando ele entrou, o que Deus falou para ele? Tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Está vendo Deus no mundo? Deus ele não muda o método dele. Ele pega e fala: Josué, quero fazer a mesma coisa que Moisés. Agora eu estou aqui, primeira coisa, tira os pés, tira a sandália dos pés. Esse lugar é santo. Meus irmãos, o lugar que nós estamos, onde nós estamos, é um lugar onde a gente precisa viver a santidade perante Deus. Nosso maior problema, pode ver, é a falta de santidade. A gente não tira sandálias na nossa casa, porque é um lugar santo. A gente às vezes não tira a sandália do nosso trabalho. A gente não tira a santidade dos nossos relacionamentos. A gente não tira a sandália, porque todo lugar onde nós estamos é santo. E Deus quer que a gente entenda que onde Ele está com você, este lugar é santo. E nós erramos por isso. Pode ver se nós não estamos direto calçados em lugares santos. Direto. A gente tem que lutar para sermos de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos sempre perdendo a estribeira. A gente às vezes trata as pessoas de jeito errado. Nós às vezes temos os olhos que não deveríamos ter. Sabe, a gente não está entendendo o que Deus está falando. Tira as suas sandálias onde você estiver. Santidade. A santidade não tem como você conquistar. Não tem como você conquistar uma promessa sem santidade. Deus exige isso de nós. Deu para entender que existe esse espaço? E depois disso, Jesus pega e começa a dar umas instruções para eles. Você vai andar 7 dias em volta da cidade de Jericó. Aí você vai colocar as trombetas com a arca, e eu vou te dar a vitória. Você já ouviu falar disso aqui, honra no orgulho? Que o Aristóteles disse que a natureza, ela simplesmente ela abomina espaços vazios. Já ouviu falar disso alguma vez? Está vendo essa foto aqui, que é uma construção em ruínas? O que acontece aqui nessa foto? Você viu que a natureza começa a se infiltrar? Já viu a sua casa quando tem uma rachadurinha ali na calçada? O que começa a acontecer? Começa a subir uma grama,
A natureza, ela não aceita esse espaço vazio, ela ocupa. Espaço vazio, por isso que a gente fala, espaço vazio acaba sendo ocupado. Já viu isso em uma ajuda, né? Olha, cuidado, hein? Qual o seu lugar aí na sua empresa, porque espaço vazio geralmente é ocupado. E a gente também ouviu acreditar, a mente vazia é a oficina do diabo. Se você deixa o espaço vazio, você nunca vai conseguir chegar lá na conquista. É como se tivesse o americano fala um gap, né? O gap é um espaço entre a conquista e a promessa. Esse é o tema de hoje. Existe um espaço entre a promessa de Deus na sua vida e a conquista que Ele tem. Vocês estão entendendo isso? Existe um espaço, e esse espaço precisa ser preenchido. A nossa geração, nós somos Israel de Deus, nós não fomos apenas escolhidos, nós fomos eleitos. É diferente, não é? Deus escolheu um povo, agora nós somos uma nação eleita. Quando você elege alguém, você não tem a liberdade de escolher essa pessoa? Você não traz ela para fazer algo? Uma coisa é escolher, outra coisa é eleger. Vocês concordam comigo? Você pode escolher alguém, mas quando você elege alguém, você está dizendo, eu quero que você faça algo no meu lugar. Nós, o povo de Israel, era a nação escolhida. Nós somos a nação eleita. Deus escolheu eu e você para fazer alguma coisa. Ele elegeu a mim e a você para fazer essa obra que Ele tem. E não adianta a gente deixar esse espaço. Como que a nossa geração está preenchendo o espaço da espiritualidade? É só você ver a abertura das Olimpíadas sexta-feira. Só você ver a foto lá, a Santa Ceia sendo piada. É assim. Você precisa completar esse espaço. É um espaço de Deus, vamos para cá. E geralmente a gente está com porcaria lá. No espaço que é reservado para Deus, na nossa vida, a sociedade também, os governos, onde era para dar o espaço de Deus, coloca a coisa que não deve mesmo. Vai vendo lá o que aconteceu, só você ver. Um espaço vazio, ele é preenchido, Ele é preenchido. Quando não tem Deus, é preenchido com coisas ruins mesmo. Se você olhar a foto lá, você vai ver que tirou Jesus da foto e colocou o quê? Você vai ver lá. Não é coisa boa. Já tem uma criança junto lá, um monte de gente. Que é a geração, sei lá, sei lá, como chama. Você quer a visão do pessoal. Ou seja, o espaço vazio de Deus, eles vão preencher tudo que não presta. É assim que funciona. A nossa vida também é assim. Então, assim, sabe, Josué, lá no versículo 6:2, ele diz: olha, então disse Josué, saiba que eu entreguei nas tuas mãos Jericó. Esse espaço vazio aqui, entre a promessa de Deus, que é o que a gente coloca aqui, existe um espaço, Tem lá a promessa que Deus tem para a sua vida, é o seu sonho. Amém, gente? Está vendo aqui, ó? Tem ali, tem uma promessa, Deus falou: vou te realizar o sonho, vou realizar o que você deseja. É uma promessa. Se você deixa esse espaço sem preencher, você nunca vai ter uma conquista na sua vida, porque a conquista é a realidade. Então, entre o sonho e a realidade existe um espaço. O que você está colocando ali dentro? Dentro da imagem? Está preenchendo com o quê? Alguma coisa vai tomar o lugar de Deus na sua vida se você deixar. E na minha vida. Como é que vai ser a sua segunda-feira amanhã? Em que momento você vai lembrar de Deus? Você vai realmente dizer: Deus, esse espaço é seu? É um grande desafio que nós temos, gente. É entender que o espaço de Deus, nós preenchemos o espaço de Deus. Nós preenchemos com trabalho. Nós preenchemos com discussões. Preenchemos com nada, coisa de preguiça. Nós está preguiçoso. A gente preenche, por quê? Porque nós temos essa natureza, o que está vazio a gente coloca lá. Eu tenho um problema de tempo. Tem mesmo? Tem problema de tempo? Você está administrando mal o seu tempo. Será que você está preenchendo? O que está preenchendo o seu tempo? A gente precisa tomar muito cuidado, porque eu falo isso de mim, viu, gente? Não sou você não. Eu não luto a gente está, não deixando esses espaços aí vazios, porque coisas vão completando em coisas que não são da vontade de Deus. Eu não quero deixar espaços vazios na minha vida. O que a gente tem que preencher? A primeira coisa que a gente tem que preencher, que é tirar esse espaço vazio, é entender que tem uma essência, que é a percepção de Deus na nossa vida. A gente vive a nossa vida e não percebe que Deus está conosco. Isso é muito complicado. O Josué podia ter ido, atacar Jericó e nem percebido que tinha lá um homem com uma espada na mão. Impossível nada. Vocês conhecem a história da mula de Balaão? Conhece a história da mula de Balaão? Conhece? Balaão,
ele foi chamado para, inclusive nessa época mesmo, Balaão foi chamado para dizer se esse povo que entrou ali ia ser conquistador. Ele pegou a mula dele e foi visitar os reis. A mula dele viu um anjo na estrada e empacou. E o Balaão falou: ô animal desse, começa a bater na mula e vai. E a mula desvia do anjo. A mula estava vendo, Balaão não. Aí teve uma outra vez que ele vai descendo. Aí a mula viu que ele estava desembanhando a espada, o anjo, e a mula sai correndo e derruba. E ele começa a bater na mula. Ele começa a bater: por que você fez isso? Quase caí aqui, né? Ele não tinha visto o anjo. De repente, gente, a mula olhou para ele igual a mula do xereque e falou assim: ô Balaão, embaixo nós não viu o anjo. Você já imaginou, cara? O que ele bateu naquela mula via? Não sei que voz que ela usou. Balaão, sei lá, que voz que essa mula usou. Mas tem coisa que Deus está mostrando para a gente na nossa cara. Até como é que chama? O inspetor está vendo e nós não. Como é que é o nome do coisa? Pingo. Até o pingo está vendo latindo lá, você está achando que está latindo para nada, ele está vendo uma vez de Deus na sua vida, você não está vendo. Sabe o caramelo lá? E, às vezes ele está vendo ali Deus na sua vida, e você está vendo, você está batendo, ele vai virar na sua mão, é Deus aí. É ele. E daí? Você vai esperar um animal falar para você? Você vai esperar a mula falar para você? Por quê? Se a gente não tiver percepção de Deus na nossa vida, meus irmãos, quem somos nós? Josué obedeceu tudo que Deus fez, que Ele mandou para ele, atravessou o Jordão, fez as coisas todas. Primeira coisa que ele percebeu é que